Olá meu amigo, olá minha amiga, como vai você que já nos acompanha aqui nessa live tradicionalíssima das terças-feiras à noite, onde nós tratamos aí sobre regime próprio de previdência. Mais uma vez hoje estamos aqui para falar, já como eu disse, está virando uma tradição nossa toda terça-noite, né? Falar sobre um tema que envolve regime próprio. E hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante, né? Nós vamos falar aí sobre a pensão por morte para o companheiro ou a companheira que venha a falecer. Mas antes, tem muita gente aí me fazendo algumas perguntas, né? Bruno, onde que é esse seu estúdio meio eclético aí? Que você tem uma figura de um jogador atrás de você, eu vejo bola, eu vejo tabela. É que o meu estúdio meio eclético é no quarto do meu filho mais velho, né? E no quarto do meu filho mais velho é fã de basquete, fã de jogador de basquete, né? Tem 12 anos, tá aí começando. E aí a gente grava aqui no quarto dele. E aí acaba aparecendo essas cenas aí do quarto dele, tá? Boa noite aí pro nosso amigo João, né? João Gomes, presidente da APEAL, né? Associação dos Institutos de Regime Próprio do Estado de Alagoas. Deu aí o seu boa noite e para mim e para todos que estão nos acompanhando. Boa noite a todos que estão chegando aí, né? E hoje, como eu disse, nós vamos aí tratar de mais um tema de regime próprio. Antes de tratar do tema propriamente de regime próprio, eu queria fazer um convite a vocês, tá? Na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, horário de Brasília, nós vamos estar participando de uma live feita pela APEPREV, que é a Associação de Entidades de Regimes Próprios, né, dos municípios e do estado do Paraná, presidida pelo nosso amigo Márcio Apolinário, né? Vai ser às 9 da manhã no canal do YouTube deles, salvo engano. E estão todos convidados aí, nós somos convidados para participar, discutindo vários aspectos legais do regime próprio nesses tempos de pandemia. Então, queria convidar a todos para poder nos acompanhar nessa live, né? Vocês já devem ter visto também, está divulgando algumas novidades aí de cursos, né? Que estamos iniciando, estamos ministrando já, estamos gravando para ser disponibilizado a todos aqueles que tiverem interesse. Nas nossas redes sociais está sendo divulgado, ok? Mas vamos lá, vamos falar daquilo que nos traz aqui hoje. Falar sobre regime próprio, falar mais exatamente sobre pensão por morte do cônjuge ou companheiro, né? E aí o servidor falece, a servidora falece e gera o direito à pensão para esse cônjuge ou para esse companheiro, né? A primeira coisa que a gente tem que observar ao falar da pensão destinada a esse grupo de pessoas, né, ou a esse grupo de dependentes, são dois aspectos extremamente importantes e que impactam diretamente no benefício. O primeiro deles está ligado ao fato de que, em regra, né, os cônjuges e companheiros são considerados ou são tidos como dependentes de, alguns chamam de primeira grandeza, né, de primeira hierarquia, de primeiro nível, como vocês resolverem tratar. Isso significa o quê? Isso significa que a presença deles no rol de dependentes, a habilitação deles para efeitos de rol de dependente, leva a uma exclusão de outros beneficiários, como é o caso, por exemplo, de pai e mãe que dependem do servidor falecido. As leis em geral dizem que a presença de cônjuge, né, promove a exclusão do direito de pais que dependem economicamente do servidor. E é importante dizer o seguinte, olha, independente desses pais provarem, né, que dependiam financeiramente daquele servidor, daquela servidora falecida, fica caracterizada a exclusão, porque a simples presença, né, já do cônjuge, do companheiro,
já afasta o direito de pais. E aí, nesse ponto, mais uma coisa muito importante que deve ficar registrada aqui. Estou fechando aqui o computador, né? Que está aberto aqui, caso a gente precise fazer alguma consulta. Uma outra coisa que precisa ficar importante. Por que acontece essa exclusão, Bruno? Essa exclusão acontece por causa da questão que envolve a dependência econômica, tá? Todo mundo fala, não, a dependência econômica ela é presumida, ela é absoluta, ou melhor, ela é relativa, ela é absoluta. Eu prefiro dizer o seguinte, a dependência econômica, ela é sempre presumida. Esta presunção, ela pode ser absoluta ou relativa. O que é, em caso de dependência econômica, presunção absoluta? Presunção absoluta, em caso de dependência econômica, é aquela em que leva ou que enseja, né, o reconhecimento ao direito ao benefício apenas e tão somente pela comprovação do vínculo de parentesco, do vínculo de afinidade daquele dependente com o segurado, o servidor, a servidora falecido. Como assim? No caso, por exemplo, do cônjuge ou do companheiro, né? O benefício é concedido sem levar em consideração quanto esse indivíduo recebe por mês. E se tem, inclusive, remuneração, basta comprovar a condição de cônjuge ou companheiro, já falamos de prova, né? Que está assegurado o direito ao benefício, né? Enquanto que nos casos de presunção relativa, né, de dependência econômica, além da comprovação de que o cidadão tem esse vínculo de parentesco, esse vínculo de afinidade, ele precisa comprovar também o quê? Ele precisa comprovar também que efetivamente dependia daquele servidor, daquela servidora falecida para sobreviver, que é o caso aí dos pais do servidor, tá? Então, essa questão da presunção de dependência ser absoluta ou ser relativa, ela já automaticamente implica ou acarreta essa exclusão ou não, né? Bom, aí vamos falar de prova, né? Como é que eu provo a existência de um casamento? Opa, simples, né? Certidão de casamento, não tem outro instrumento, né? Como é que eu provo a existência de união estável? Certidão de união estável. Opa, não existe, né? O máximo que existe é a declaração, a escritura pública de união estável. E aí, essa prova vai depender muito do que disser a legislação específica do regime próprio. Tem regime próprio, por exemplo, que está adotando simplesmente delegar essa avaliação para o judiciário. Então ele vai lá e fala assim, eu quero uma sentença judicial que reconheça a existência de união estável entre você, que está pedindo a pensão aqui, e o falecido, ou a falecida, né? Então joga para o judiciário, e aí o judiciário trazendo a sentença, o judiciário é quem vai, vai ser concedido o benefício sem se entrar no mérito, né? Se aquela união existiu ou não, porque o judiciário já fez isso. Alguns não. Em uma minoria ainda deixou livre a prova, né? E aí, com liberdade de prova, né? Aí você tem que levar o máximo de documentos possíveis, assim como faria numa ação judicial, para comprovar a existência dessa união estável. Agora, uma questão interessante. O Supremo Tribunal Federal, há algum tempo atrás, ele tomou uma decisão dizendo o seguinte, olha, se a pessoa leva documentos suficientes para comprovar a existência da união estável, a administração pública não pode exigir dela sentença judicial, tá? Porque os elementos para análise da existência ou não dessa união já estão encartados no processo administrativo. Essa decisão é muito interessante porque ela pega em cheio, né, aqueles regimes próprios, colocar na sua lei, colocar em decreto, instrução normativa, a necessidade de se fazer a prova, né, da existência dessa união estável por sentença judicial. Então fique atento a isso, né? Se você tiver aí no regime próprio que tem essa previsão, você pode se deparar com esse argumento de que não é necessário. E por que isso? Porque em alguns lugares
é muito moroso, né? Você fazer o reconhecimento de uma união estável pós-mortem pode não ser muito simples, né? Com todo respeito, sem qualquer caráter ou qualquer conotação de avaliação, nós estamos vendo aí um caso que é público, a imprensa está fazendo questão de divulgar, né? Que é o caso do apresentador Augusto Liberato, o Gugu, onde primeiro a mãe dos filhos pediu o reconhecimento da união estável pós-mortem e agora alguém, um cidadão que diz que viveu em união estável homoafetiva com ele, também fez esse pleito pedindo esse reconhecimento. Então isso vai envolver herdeiros, né? Inventário, porque isso aí é uma ação prejudicial do inventário. Então você fazer isso pós-mortem é bastante complicado. Às vezes o processo demora muito. Um processo, por exemplo, como esse do Gugu, vai demorar bastante. Imagina que o Gugu fosse um servidor público aí do seu regime próprio, né? Tô vendo aqui Reinaldo entrando aqui de Pernambuco, tô vendo o Zé Itamar aqui também, nosso amigo presidente da ACEPREM. Imagina lá, José Itamar, que o Gugu fosse servidor público do seu município, né, e filiado ao seu regime próprio. Olha que briga, né? Você tendo duas pessoas brigando para reconhecer uma união estável com ele, e aí a gente já aproveita para dizer que as uniões homoafetivas também devem ser consideradas como uniões estáveis. Por que isso, Bruno? Porque o Supremo recentemente não, já é 2012, né, por aí, ele deu uma decisão dizendo que as uniões homoafetivas produzem todos os efeitos, inclusive os efeitos previdenciários. Então imagina aí se o Gugu fosse servidor seu e você com 2 pedidos de pensão, Rosemiriam e eu acho que é Marcelo o nome do rapaz lá, pedindo pensão e você tendo que aguardar essa sentença judicial no meio desse inventário. Não seria fácil, né? Aqui, o João perguntando aqui. O servidor era casado e estava separado, morando já com outra mulher. Após o óbito, como a esposa separada deu entrada com pedido de pensão? Como fica a situação atual da companheira? Muito boa a sua pergunta, João. Inclusive, esses dias eu recebi uma ligação do nosso amigo Márcio, da live de sexta-feira, com uma situação dessa. E aí, em cidades menores, todo mundo sabe disso, né, João? Todo mundo sabe o que aconteceu. O cara largou da mulher faz muito tempo, e aí tá com outra união estável já, né? Outra não no sentido pejorativo, mas já tem uma união estável. E aí, como é que fica a pensão por morte? Ele é servidor público, né? A pensão por morte será dividida entre as duas. Por que ela será dividida entre as duas? Porque as nossas legislações previdenciárias, elas não acompanharam a evolução do tempo, né? Por que elas não acompanharam a evolução do tempo? Porque elas não levaram os fatos sociais para dentro da sua regra. Então, o que é ser casado? Ser casado é um casamento, você ter um documento que lhe comprove esse estado de casado. A separação de fato, juridicamente, ela não põe fim ao casamento. Só a separação judicial e o divórcio para efeitos jurídicos e previdenciários é que põe fim ao casamento. Então, para efeitos jurídicos, aquele cidadão que só sai de casa e não faz a separação ou divórcio formal, continua casado com aquela cidadã. E aí veio o mais estranho. Apesar da separação de fato não pôr fim ao casamento, né, o que acontece? A mesma legislação que diz isso, é a legislação que diz, mas o separado de fato pode contrair união estável. Então, ele mantém o cara casado e ao mesmo tempo diz que ele pode ter uma união estável. Então ele passa a ter 2 vínculos, um de casamento e um de união estável. Por isso, como a nossa lei diz que a esposa, né, e não a esposa na constância do matrimônio, sim a esposa, né, e a companheira fazem jus à pensão, a regra é você dividir o benefício entre as duas, e aí a divisão vai ser feita da forma como a sua legislação estabelecer, né? Aí tá aqui nosso amigo Elton, deixa eu ver aqui, se eu não me engano é Elton lá de Tangará, se eu não me engano aqui a fotinha dele, não consegui ver direito. Pode haver uma pensão no regime geral e outra no RPPS que não fez reforma? Veja só, a gente vai falar sobre acúmulo, né? Mas a regra de acúmulo da emenda 103 ela já vale, tá?
ela já está valendo, independente da reforma local. Mas lá não vedou você ter duas pensões. Em alguns casos você não pode ter duas pensões. Em alguns casos, tá? E aonde puder ter, o benefício menos vantajoso será reduzido, tá? Então, veja só, fique sempre atento a isso. Não há vedação total para recebimento de duas pensões. O que há é uma restrição em alguns casos e também a redução do valor em outras situações previstas na própria emenda 103, que nesse ponto já vale para o servidor público desde 13 de novembro de 2019. Servidor público, quando eu falo, servidor público tanto estadual quanto o municipal, tá? Raquel coloca aqui, por favor, fale sobre os cálculos previstos na emenda 103 em caso de acúmulo. Como disse Raquel, acúmulo a gente vai falar em outro momento, né? Aqui a gente está falando muito sobre pensão, vai falar sobre pensão para o cônjuge companheiro, porque se a gente for começar a falar disso, a gente não consegue abordar vários aspectos, mas no momento de falar de acúmulo, a gente aborda isso aí com bastante ênfase. Tá aqui a Alessandra Marques entrando, né? Dando boa noite para todo mundo. Ela que é vice-presidente lá da EPREMERGE no Rio de Janeiro. Também falamos hoje à tarde, né, Alessandra? Ela me perguntando, vai estar no YouTube? Eu falei, hoje não, hoje é só no Instagram, mas depois já como quem já está aqui há mais tempo sabe, a gente sempre salva lá no nosso canal no YouTube e depois disponibiliza para quem não conseguir assistir tudo hoje ou para quem não conseguir assistir a própria live hoje, né? Então, Alessandra, vai estar disponível lá para você, como eu te disse, hoje à tarde, tá? E é bom ter você aqui. A EPREMERGE de vez em quando também te dá uns palpites lá no grupo deles, lá do WhatsApp. Nosso grande presidente Eliomar, presidente da ANEPREM, entidade da qual eu tenho orgulho de fazer a consultoria jurídica a nível nacional, representando os regimes próprios, passando por um momento difícil, né? Onde essa pandemia está fazendo cada vez mais o pessoal querer restringir recursos de regime próprio. Mas vamos lá, vamos vencer isso também, né? A Zulanda pergunta aqui, se a viúva vier a contrair novo matrimônio, ela perde a pensão? Ótima sua pergunta, Zulanda. Por quê? Porque, veja só, essa previsão, ou melhor, antes de tudo, a gente precisa dizer que até a emenda 103, a pensão era regulada pela lei do respectivo ente federado. Existia um entendimento que tinha obrigatoriedade de aplicar as regras do INSS, mas esse entendimento caiu. Tá? Inclusive, oficialmente, o próprio Ministério da Previdência disse, ainda o Ministério da Previdência disse que quando veio a MP que criou lá a tabela de prazos para o pagamento da pensão para o companheiro, para o cônjuge, né? A própria Ministério da Previdência recomenda-se que seja adotado, mas ele não obrigou, porque isso aí já tinha caído, né? Então, assim, isso vai depender da legislação específica de cada regime. Por quê? Porque as regras de pensão do regime próprio, ou melhor, do regime geral, não se aplicam ao regime próprio se ele não adotá-las. Porque lá na emenda 103, né, está estabelecido que as regras de pensão que estão previstas nela se aplicam aos servidores federais e ao regime geral. Só vai se estender para estados e municípios se ela fizer assim. Então, primeiro, para responder sua pergunta, hoje aplica? Só se na legislação local tiver previsto isso. Agora, cuidado, olha a pergunta que ela fez. Se a viúva contrair novo matrimônio, ela perde a pensão? Isso vai depender da legislação local, tá? Mas a emenda lá na regra de acúmulo foi clara ao dizer que é vedado, em que pese haver uma duvidazinha ali sobre o dispositivo, mas ela é bem clara quando ela diz que é vedado, né, ao pensionista, ou melhor, ao cônjuge ou companheiro, receber duas pensões decorrentes do óbito de dois maridos, né? Então, você pode até casar. Esse dispositivo não proíbe você de casar de novo,
Você vai continuar recebendo a sua pensão. Mas caso esse segundo marido ou essa segunda esposa venha a falecer, independente do que disser a lei local, você vai esbarrar nessa regra de acúmulo que proíbe, né, esse recebimento de 2 pensões decorrente do falecimento de 2 ex-maridos. É óbvio que a regra diz o seguinte, olha, mas se esses 2 maridos tiverem cargos cumuláveis, você pode pagar as 2 pensões, o que é lógico, né? Como assim, Bruno? Não entendi. Imagina você, eu sou Bruno, sou professor, tenho 2 vínculos com o estado do Rio de Janeiro, estado do meu amigo Eliomar aí, né? E da Alessandra. O que acontece? Eu vou falecendo, eu vou gerar 2 pensões para os meus dependentes, inclusive para minha esposa, né? Agora, eu, Bruno, me casei e a minha esposa faleceu, ela era professora. Me caso de novo com outra professora, ela falece, né? Como que não vai gerar 2 pensões se só um daria 2 pensões? 2 diferentes não pode dar 2 pensões, sendo que é o mesmo cargo? Então aí prestigia sim o que a gente chama de lógica, né? Pode chamar de lógica. Deixa eu ver aqui que passou uma pergunta batida aqui. O Marcelo perguntando: fui militar no exército 14 anos, somente aceitando tempo de serviço, 2 anos e 8 meses por ter servido em fronteira. Hoje o servidor, regra, região, regido e não consigo verbal tempo de fronteira. Marcelo, essa questão de averbação a gente vai falar em outra live, mas em tese, se você tiver com a certidão, tem que averbar, não tem por que não averbar. Tô vendo aqui mais gente entrando, tô vendo aqui entrar, opa, até apertei errado aqui, fiquei emocionado, vi o chefe, um dos chefes entrando aqui, meu amigo Érico tá aqui nos acompanhando, ele sempre promete que vai acompanhar, hoje ele veio mesmo, né, bem que ele falou que não, eu vou lá, né, então tá cumprindo aí a promessa dele. Bom, dando sequência aqui, gente. Então, essa questão de acúmulo, nesse caso do matrimônio, não tem muito o que discutir. Aí eu vou avançar para falar de uma outra situação ainda, que daria com certeza uma live específica, tá? Mas já vamos falar aqui, porque se render muito a gente faz outra live, tá? E a ex? Como assim a ex? Opa, a ex, né? Que ex? Uai, o cidadão se separou, se divorciou no curso do processo, ou melhor, em vida, e vem a falecer. Essa ex dele tem direito à pensão por morte? Essa é uma dúvida. Senhores, a ex, em regra, tem direito à pensão por morte? Sim, tá? Por quê? Porque as legislações dos regimes próprios estabelecem que o ex-cônjuge ou ex-companheiro que receba alimentos para si, né, tem direito à pensão por morte. Mesmo quem fizer a reforma e copiar o que está na emenda 103 vai ter que adotar o que a União está adotando, e lá no INSS também é assim, tá? Então a ex que recebe alimentos para ela, ou o ex para ele, tem direito à pensão por morte também. Ah, mas e na hora de calcular essa pensão? Tá, na hora de calcular esta pensão, em regra, o benefício é dividido igualmente entre a ex e aquela cônjuge ou companheira que estava ali, digamos assim, na constância, né, da relação matrimonial no momento em que houve o falecimento. Por que isso? Porque as leis não, em regra, salvo algumas exceções, não trazem em lugar nenhum previsão no sentido de que deve haver um cálculo diferente para essas pessoas que recebem alimentos para si, tá? Então, em regra, o benefício terá o mesmo valor, terá uma divisão igual. Aí eu vou para mais uma pergunta. Se a ex, então, não receber pensão para ela, e aí antes da pergunta, o cuidado é muito importante, tá? Porque, em geral, quando você vai fazer um divórcio, quando você vai fazer uma separação judicial, o que você coloca numa sentença, por exemplo? Você vai lá e coloca assim, olha, vai ser pago alimentos, né, para o cônjuge, né, ou melhor, para os filhos, e será recebido pelo cônjuge, em nome dos filhos como representante legal.
Muita gente acha que isso é garantir alimentos para si. Não é, isso não garante alimentos para a própria pessoa, tá? Por quê? Porque nesse caso o recebimento está sendo feito com base na condição de representante legal. Não tem nada a ver com o direito a alimentos propriamente ou específico da pessoa, tá? Bom, aí vamos para o nosso questionamento que a gente ia lançar, né? Tá, mas e se a ex-cônjuge lá renunciou aos alimentos na época do divórcio, ou não fixou alimentos para ela? Ela ainda pode ter direito ao benefício? Em regra, não, né? Em regra, não. Por quê? Porque você vem, né, e analisa o seguinte, olha, se lá atrás ela disse que não precisava, ela não é ex com direito a alimentos para si, você vai indeferir o benefício, vai indeferir o pedido de benefício. Ok, só que aqui eu tô até aberto aqui, ó, você viu que clareou, é a tela do computador aqui do quarto. Vou abrir aqui que eu quero ler para vocês, tá? Súmula 336 do Superior Tribunal de Justiça. A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, vírgula, comprovada a necessidade econômica superveniente. O que significa isso? Significa que naquele momento da separação, né, ficou mais azul aqui que eu estou agora desligando o computador, né? Trouxe até mais para perto para melhorar. Pronto, agora sim. Significa que o quê? Que naquele momento da separação, né, ela não precisava dos alimentos. Então isso fez com que ela não tivesse o direito à pensão por morte. Mas se ela comprovar que posteriormente ela passou a ter necessidade de receber esses alimentos, ela vai ter direito à pensão. Óbvio, o que é esse posteriormente? É ela demonstrar que quando aquele servidor ou aquela servidora, ela ou ele, né, demonstrar que quando aquele servidor ou aquela servidora que faleceu, ela precisava desses alimentos no momento desse óbito. Então, o cara foi casado com a servidora na separação judicial, renunciou aos alimentos. Dali a 10 anos, ela vai e falece a servidora. Ele vem e comprova, não, mas hoje eu estou precisando que ela me pague os alimentos que eu renunciei lá atrás, porque hoje eu não tenho condições. Lá eu tinha, hoje eu não tenho mais. Então, nesse caso, ele comprovando no momento do óbito, ele vai fazer jus à pensão por morte. Nossa, mas é meio complicado. É muito complicado. Por mais que seja entendimento simulado, eu vi poucos casos onde isso aconteceu, porque passados 10 anos, né, como que você vai fazer para fazer essa prova? Principalmente porque os entendimentos mais recentes da jurisprudência sobre alimentos, inclusive no último informativo do STJ veio dizendo que a pensão alimentícia entre cônjuges não é mais aquela história de necessidade e possibilidade. Agora né? Agora você tem que levar em consideração perspectiva de voltar a trabalhar, escolaridade, idade que essa pessoa tem, né? Tem outros fatores, inclusive com o objetivo de fixar um prazo para essa pensão alimentícia, tá? Então, dentro dessa perspectiva, fica muito difícil você, depois de decorrer determinado prazo, porque aí você vai começar a questionar, nossa, mas se ele tivesse esses alimentos há 10 anos, na verdade, eu tinha que estar perguntando se ele tem ainda direito a receber, né? Então, cria-se esse ambiente, cria-se essas dúvidas em cima desse benefício, tá? Em razão dessa condição. Alguém está com alguma dúvida aí? Todo mundo parou, ficou quieto, manda um joinha aí, manda alguma coisa aí para ver que tá todo mundo aí. Eu tô vendo que tem uma quantidade, mas tá parado aqui, o trem não anda para mim aqui, tá todo mundo aí nos acompanhando. Fiquei meio perdido aqui agora. Manda aí o joinha, manda aí um tchauzinho, manda sua dúvida se você tiver, porque eu tô mexendo aqui, ó, e não tô vendo ninguém. Opa, agora sim. Agora começou a chegar aqui, joinha, aceno, né? Eita, eu que deixei o trem passar. Pera aí. Vamos lá. Vou voltar tudo aqui, ó. Bom, opa. Olha o tanto que ficou para baixo aqui, tá? Vamos lá. Encontrei aqui meu amigo Roberto Moisés.
dando boa noite a todos. Nosso grande presidente lá do Instituto de Previdência do Estado de Alagoas, o Alagoas Prev, né? Érico aqui, já falei sobre Érico, né? A Paula está perguntando aqui: quando ambos pertencem ao regime próprio, em caso de morte, o cônjuge recebe pensão integral? Não, tá? Mesmo aqueles regimes próprios que não fizeram reforma, a regra da pensão hoje é que ela só é integral até o teto do INSS, né? Os valores que superam o teto do INSS serão pagos só 70%, tá? Lembrando que nas novas regras, quem adotar, aí tem lá, né, 50% da pensão da aposentadoria por invalidez, da aposentadoria que o servidor recebia, ou de uma simulação de aposentadoria por incapacidade, mais 10 por dependentes, né? Por dependentes que ele tem. Aqui a Aline dando os parabéns pra gente. Obrigado aí, Aline. O Érico colocou aqui: ocorre mesmo se a pensão alimentícia fosse extrajudicialmente? Veja só, isso, boa pergunta do Érico, é uma situação meio sui generis. Por quê? Porque, em regra, quando você faz a separação, né, ela é feita judicialmente, e lá que se fixam os alimentos. Mas nós não podemos esquecer que desde 2011 existe a possibilidade de você se separar e se divorciar em cartório, né? E lá você pode fixar os alimentos. A meu ver, você não pode, em razão da nova legislação, dar uma interpretação restritiva. O separado judicialmente que tem alimentos para si. Ou seja, só se a separação for judicial. Porque senão você está desmerecendo e está reduzindo os efeitos da lei que foi aprovada e que teve sua constitucionalidade reconhecida, né? E que dá a separação e ao divórcio feitos em cartório, né, o mesmo valor jurídico que é dado à separação judicial e ao divórcio judicial. Então, por mais que as legislações, ainda por serem antigas, falem em separação judicial, e a própria súmula fale em separação judicial, a meu ver, a interpretação ela tem que ser elástica o suficiente para contemplar, já que essa mudança é uma mudança que aconteceu em 2011, né? Nosso amigo João aqui: sendo o valor da pensão dividido em 3 partes, pai e 2 filhos, quando um dos filhos atingir 21 anos de idade, a cota deste será rateada? Bom, para quem não fez reforma, né, em regra, esse valor volta para o bolo, né, e rateia. Para quem fez reforma, aí você aquela cota dos 10% desse filho não volta para o bolo para dividir, tá? E a divisão vai ser feita de acordo com a lei, ou em grandes grupos, ou em igualdade de condições entre todos os dependentes, tá? Lembrando, como eu disse, na pós-reforma, o que não volta é os 10% desse filho, tá? Porque aqueles 50% que é do grupo familiar e que ele recebia uma parte, tem que sim voltar para os demais e ser rateado, porque ele é do grupo familiar, e se continua alguém do grupo familiar, ele tem que ser dividido, né? A Raquel pergunta aqui: e essa comprovação seria administrativa ou somente judicial? Raquel, não entendi qual comprovação. Se você puder deixar claro aí pra gente, porque passou muita coisa, né? E eu confesso que eu acabei me perdendo um pouco aqui. Então, eu estou vendo todo mundo aqui dar um joinha, né? A Paula agradece a resposta. A Aline é de Camacan Grande do Sul, né? Tá aqui se identificando. E a galera aqui toda dando a cena, joinha, para mim ver que tá todo mundo aí, tá? Gente, então assim, as nossas considerações sobre pensão para ex-cônjuge e ex-companheiro ou para cônjuge companheiros são essas. É óbvio que no dia a dia gera algumas polêmicas, mas as polêmicas maiores, elas estão onde? Elas estão na divisão do benefício, né? Peraí, gente, esqueci. A galera que tá aí, se quiser dar print, pode dar print da tela aí, colocar lá no Instagram e marcar a gente, que a gente compartilha no Story. Quem está fazendo isso já viu que a gente está fazendo direto aí, fazendo esse compartilhamento das informações. Então quem quiser pode dar o print aí, tá? Então geralmente o problema está nessa divisão, principalmente quando tem 2 esposas, né? Duas esposas e companheira. Uma pergunta que ninguém fez: você pode dividir pensão entre 2 ou 3 companheiras? Pode, né? Por quê? Porque a união estável,
ela não impede o cara de contrair quantas ele quiser, né? Ou a mulher pode ter 3 companheiros, provando a união estável com os 3, né? Os 3 terão direito à pensão no mesmo nível, no mesmo grau de igualdade, né? E entre 2 esposas, pode dividir pensão? Aí já não pode. Por quê? Porque a pessoa casada, mesmo que ela se separe de fato, e olha aí uma incongruência do nosso sistema legal, né? Lembra lá atrás que eu falei que o separado de fato pode, né, constituir união estável? O nosso sistema não permite que o separado de fato case-se novamente. Então, para casar de novo, a pessoa precisa necessariamente de quê? Ela precisa necessariamente de se separar judicialmente ou se divorciar. Se ela não fizer isso, ela não pode se casar novamente, ok? Então, gente, essas eram as nossas ponderações. Queria mais uma vez agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando, reforçar o convite. Na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, estaremos lá participando da live da APPrev. Não percam, né? Nosso grande amigo Márcio Apolinário, presidente, né? Estamos aí participando de várias lives. Quase toda semana a gente está discutindo aí com alguém a nível de Brasil. Isso é muito bom, porque em tempos onde não podemos estar pessoalmente juntos, estamos virtualmente juntos e mantendo as discussões, mantendo o regime próprio, a previdência do servidor em foco, né, sendo objeto do debate, o que é muito importante, porque as dúvidas continuam, nada mudou, continua tendo a obrigação de aumentar a alíquota, continua tendo discussão de fazer reforma, continua tendo a obrigação de tirar salário família do regime próprio, tirar auxílio-doença do regime próprio, continua tendo tudo isso, né? Nós só não estamos presencialmente discutindo esses temas. Então, quanto mais debates, mais lives acontecerem, né? Transmissões ao vivo, Zoom, Skype, Meet, agora eu já usei o Meet também, só falta usar o Zoom, não usei o Zoom ainda, né? A da APPrev vai ser com o Meet também, vai ser transmitida, pelo que eu entendi, no canal deles, e também aqui no Instagram, tá? Então a gente vai diariamente discutindo o assunto, ok? Surgiram 2 perguntas aqui, deixa eu responder aqui. Pera aí, deixa eu buscar aqui. Tá, Simone deu boa noite, ok, boa noite, Simone. A Patrícia de Indaia, deixa eu ver, Indaiatuba, grande Patrícia. Faz tempo que a gente não se encontra também com essa ideia de não ter mais eventos, né, Patrícia? Tá cada vez mais difícil assim encontrar pessoas, mas a gente está aqui nas redes sociais sempre se encontrando para discutir regime próprio. A Rosimara, entre esposa e companheiro ou companheiro? Também não entendi essa pergunta sua, Rosimara. Se você puder deixar mais claro, né? O João aqui, o falecido tinha um filho de outra relação. A mãe deste pode requerer a pensão administrativa da parte que ele tem direito? Sim, claro. Claro, ele é filho. Em momento algum tem que dizer que tem direito à pensão o filho na constância que é decorrente do casamento, não, tá? Os filhos têm tratamento igualitário, né? A Fábia agradecendo o debate, nosso amigo José Itamar nos parabenizando. A Zulanda, essa união estável não comprovada judicialmente, o RPPS poderia aceitar a justificação administrativa? A justificação administrativa é um procedimento que ele não tem contraditório, então para todo e qualquer efeito, em geral, ela não é aceita, né? Mas se você tem documentos suficientes para uma justificação administrativa, talvez seja melhor para você, fazer a prova direto no regime próprio, usando aquele precedente que você tem no início do STF, que diz que se você tem documentos suficientes para provar administrativamente a existência da união estável, não pode se exigir a sentença declaratória, tá? Nosso amigo João aqui nos parabenizando, obrigado, João. Fernando aí, tudo bem, Fernando? E aí, tranquilo? O nosso presidente Eliomar também dando nossos parabéns aí com esse trabalho que ele está desenvolvendo. A ideia é essa, contribuir e aprimorar cada vez mais os aspectos de gestão, né? A Fábio, obrigado pelo debate, estamos aqui sempre, né? A Rosimara, a divisão da pensão, peraí que eu apertei errado aqui, gente. A divisão da pensão pode ocorrer entre esposo e companheiro? Sim, pode ocorrer, como nós citamos lá atrás, né?
essa divisão pode ocorrer, em regra, no mesmo pé de igualdade, inclusive com os mesmos valores a serem recebidos, né? Obrigado, Dalva, por achar esse bom debate. Obrigado também pelos parabéns aí, Márcia. Gente, então a gente vai ficando por aqui. Convido os seus amigos para seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, né? Ou como Previdência do Servidor, ou como Bruno Martins. E convide seus amigos para toda terça às 20 horas de Brasília estarem aqui conosco, discutindo um tema de regime próprio. Eu estou sempre anunciando aí na segunda, no domingo, na segunda e na terça, qual vai ser o tema que nós vamos tratar na terça às 20 horas. Na semana que vem, com certeza, nós teremos um outro tema de regime próprio para discutir com os senhores. Se alguém quiser tratar de algum tema nas nossas lives, pode me enviar no direct também, pode me enviar por mensagem, que aí a gente vai fazer a inserção desse tema para o debate, porque aqui o que a gente está fazendo, na verdade, é um debate com todos, tá? Não esquece, sexta-feira, às 9 da manhã, lá na live da APPrev, estou esperando a todos vocês. Obrigado, um abraço e até a próxima.